Não tem jeito de você criar novas células sem ter uma voltagem de menos 50. Quando você não consegue recuperar uma região e ela tem uma dor crônica, é porque você não conseguiu, naquela região, atingir 50 milivolts. Aí a cura não acontece. Bem-vindos, damas e cavalheiros. Ajude o nosso canal a crescer, colocando seu like, compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas, inscrevendo-se no canal e acionando o sininho. O canal agradece bastante. Está aqui mostrando para você que existem diferentes tipos de exercício. Tem um exercício que usa a ação fosfagênica. Ele usa o fosfato de creatina. Tem exercício que usa a glicose anaeróbica. Tem exercício que usa a mitocôndria respiratória. Dependendo do tipo de atividade física, vão ter coisas diferentes. Aqui eu tenho 4 tipos diferentes. Ó. O fosfagênico, o glicolítico, o mitocondrial usando carboidrato e o mitocondrial lipídico. Então eu tenho 4 tipos. Por exemplo, levantamento de peso, corrida de 100 metros. O atleta que faz isso, ele tem que se preocupar com a parte fosfagênica do processo. O cara que luta em MMA, por exemplo, ele é um glicolítico anaeróbico. O indivíduo que faz corrida, ele é um mitocondrial glicolítico. E se ele faz corrida a longo prazo, ele começa com glicolítico e passa para o mitocondrial lipídico. Então isso tudo tem um efeito muito grande. E isso tem que ser avaliado, tudo isso está lá no livro para você estudar. E eu quero mostrar agora a produção de uma nova célula. Você só tem saúde se o seu corpo for capaz de produzir novas células. Para produzir novas células, a natureza exige que você tenha no local da produção da célula pelo menos 50 milivolts negativo de voltagem. Não tem jeito de você criar novas células sem ter uma voltagem de menos 50. Quando você não consegue recuperar uma região e ela tem uma dor crônica, é porque você não conseguiu, naquela região, atingir 50 milivolts. Aí a cura não acontece. Então eu preciso de aminoácidos, eu preciso de colesterol, eu preciso de gorduras saturadas, eu preciso de vitaminas e eu preciso de minerais. Isso aqui é a matéria-prima para se construir nova célula. E eu preciso de uma voltagem de 50 milivolts. Tá? O colesterol, por exemplo, a retina e o cérebro, mais de 50% é colesterol. Quando eu não atinjo essa voltagem, quando eu tenho uma voltagem abaixo de 150, a voltagem depende da amplitude da onda e da frequência, ou seja, que é o número de oscilações. Então, quando eu tenho aqui uma oscilação, vocês estão vendo aqui, ela tem uma certa amplitude e ela tem uma certa frequência. Isso aqui é um segundo. Isso aqui é um segundo. Daqui aqui é um segundo. Ó. Então, o número de oscilações que ocorrem nesse segundo. No caso aqui, eu tenho 2 Hz. Porque eu tenho 1 segundo aqui, ó. Ela oscilou uma vez, ela oscilou de novo. Ela tem 2 Hz. A eletricidade que sai dali tem 60 Hz. Pelo menos teoricamente tem. Infelizmente, se você medir a velocidade, a eletricidade ali, você vai ver que a eletricidade brasileira ela é suja. Ela não fica em 60 Hz, ela oscila. E no oscilar, ela gera um campo eletromagnético maligno. Então não tenha nenhum despertador ligado na tomada na cabeceira da sua cama. Se você tiver qualquer coisa na cabeceira da sua cama, tem que ser a pilha. Você não pode ter nada ligado na eletricidade. Porque se você ligar na eletricidade, você vai gerar poluição eletromagnética por causa daquele despertador que está funcionando ligado na eletricidade. Doenças em geral são causadas quando as células têm voltagem e frequências baixas. Então uma célula, ela precisa de água com voltagem, que é um pH alcalino. Ela precisa de gordura para criar a membrana celular, que é gordura. Ela precisa de pelo menos 8 aminoácidos essenciais. Ela precisa de enzimas, minerais, pH adequado. Ela precisa de vitaminas, ela precisa de oxigênio, ela precisa de luz solar, ela precisa de voltagem. Ela precisa ter um pH entre uma célula saudável. O pH de 7,35 corresponde a menos 20 milivolts.
Um pH de 7,45 corresponde a menos 25 milivolts. Então, por exemplo, não vai dar tempo de discutir em detalhes aqui, mas só estou chamando a atenção, nós vamos fazer isso em aulas futuras, por exemplo, a remoção da vesícula biliar. Parece uma coisa banal, né? Por que banal? Isso aí não vai atrapalhar. Vai atrapalhar sim, porque ele atrapalha toda essa dinâmica aqui e a capacidade que o organismo tem de gerar células novas. Na minha opinião, teve a vesícula removida, deve procurar fazer suplementação com sal biliar o resto da vida. Eu não sinto nada. Não sente até sentir. Um dia você vai sentir as consequências. Isso está aí pouco a pouco fazendo depressão. Chega uma hora, não tem mais jeito, ficou doente. Então, a suplementação com sal biliar para todo paciente seu que tiver a vesícula removida é fundamental.